Olá, meu nome é Eliane Sampaio, sou estudante do último período de Biomedicina na Universidade Potiguar, aqui no Rio Grande do Norte, e irei falar um pouco sobre a anemia megaloblástica com um foco na abordagem diagnóstica desse tipo de anemia. Então, para iniciar, gostaria de definir o que é a anemia. A anemia, ela é uma condição clínica em que vai ocorrer uma diminuição no hematócrito. Eu também posso ter uma diminuição da contagem das minhas hemácias ou então da hemoglobina. Então, eu posso afirmar que a anemia ela é uma dificuldade de oxigenação. Por quê? Porque eu tenho as minhas hemácias que vão ser responsáveis por transportar o oxigênio para os tecidos, transportar o oxigênio para as células. E se eu tenho uma anemia, se eu tenho uma diminuição, seja das hemácias, seja da hemoglobina, isso vai afetar diretamente nesse transporte de oxigênio. Então, eu vou ter essa dificuldade de oxigenação. E essa anemia, ela pode ser causada por determinados fatores, como doenças hereditárias, infecções, hemorragia ou uma deficiência nutricional. No caso das deficiências nutricionais, eu tenho a deficiência de vitamina B12 e também tenho a deficiência de ferro. É importante salientar que não é correto esse senso comum de que a anemia é unicamente deficiência de ferro. Então, como nossas mães podem ter afirmado, mães, avós, de que essa criança está muito pálida, está com anemia, tem que dar suplemento de ferro para ele. Hoje em dia é crucial que um analista clínico, principalmente, não tenha esse tipo de mentalidade, porque a anemia ela pode ter diferentes causas. E às vezes a causa da anemia nem é deficiência de ferro, e o médico pode passar, por exemplo, uma suplementação de ferro sem ter certeza da causa dessa anemia, e isso pode ocasionar até problemas que não deveriam acontecer. Então, é importante que a gente não tenha essa mentalidade quanto à anemia. E se tratando, enfim, da anemia megaloblástica, eu posso dizer que essa anemia é uma anemia macrocítica, ou seja, nesse tipo de anemia, as minhas hemácias, os meus eritrócitos, eles vão ter um tamanho muito grande, um tamanho que é acima do normal. E as principais causas desse tipo de anemia são a deficiência da vitamina B12 e também do ácido fólico. Essas são as duas principais causas. E isso acontece porque nesse tipo de anemia, quando eu tenho a deficiência da vitamina B12, eu tenho um comprometimento da síntese dos ácidos nucleicos. E isso faz com que o núcleo da célula ele tenha uma certa imaturidade. Então, enquanto o citoplasma da minha célula ele vai se desenvolver normalmente, o núcleo ele não vai se desenvolver da forma como deveria. E isso vai resultar em células que vão ser muito grandes, porque as células, quando amadurecem normalmente, elas diminuem de tamanho. E se eu tenho uma deficiência da vitamina B12, eu vou ter células que vão ter um tamanho exagerado. Se tratando dos sinais clínicos da anemia megaloblástica, eles vão incluir palidez, vão incluir icterícia, ou seja, uma pele amarelada, vão incluir também hepatomegalia, ou seja, um aumento do fígado, vou ter também uma esplenomegalia, que é um aumento do baço, e também podem ocorrer manifestações neurológicas. E essas manifestações neurológicas, elas ocorrem por conta da deficiência da vitamina B12. E agora, chegando na parte principal do nosso estudo, que é o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele pode ser, na verdade,
um hemograma pode ajudar no diagnóstico. O hemograma é um exame que é um dos exames iniciais e ele vai ajudar justamente na descoberta dessa anemia megaloblástica. Então, no hemograma, no meu sangue periférico, eu posso encontrar hemácias que vão ter variações no tamanho, ou seja, anisocitose. Vou ter hemácias com tamanhos variados e vou ter hemácias também com variações na sua forma, ou seja, poiquilocitose. E sendo assim, elas vão ter um tamanho que vai ser um tamanho grande, um tamanho oval, como a gente consegue ver aqui na foto da letra A. Elas vão ser grandes e vão ter um tamanho mais oval. E outra característica também no meu hemograma, que juntamente com as hemácias macrocíticas, vai ser uma característica bem forte da anemia megaloblástica, é a presença de neutrófilos hipersegmentados. Então, como a gente consegue ver aqui na letra B, na foto que tem a letra B, eu tenho um neutrófilo que está muito hipersegmentado. Então, a aparência, a presença desse neutrófilo, juntamente com hemácias de caráter macrocítico, vão indicar anemia megaloblástica. No meu hemograma, eu também posso detectar uma leucopenia e também uma plaquetopenia, ou seja, uma diminuição na quantidade de leucócitos e também na quantidade de plaquetas. E como eu já falei, a anemia megaloblástica ela vai ser macrocítica. O volume corpuscular médio, que vai indicar o volume dessa hemácia, ele vai estar entre 100 a 150 femtolitros. Uma faixa de tamanho, geralmente das hemácias quando em anemia megaloblástica. E essa anemia megaloblástica, além de ser macrocítica, ela vai ser também normocrômica. Se tratando da dosagem das vitaminas, porque se uma das causas dessa anemia megaloblástica é a ausência de vitamina B12 e de folato, então é importante que seja feita a dosagem dessas vitaminas. Em relação à vitamina B12, eu vou ter uma deficiência grave dessa vitamina quando os valores estão abaixo de 100 picogramas por ml. E se tratando do folato sérico, posso considerar uma deficiência, uma carência de folato, quando os valores estão abaixo de 2 nanogramas por ml. Apesar disso, se os valores de vitamina B12 eles estarem numa faixa mais normal, ainda assim eu não posso desconsiderar a anemia megaloblástica quando eu tenho casos suspeitos. Então, o valor da minha vitamina B12, caso dê uma faixa normal, ainda assim não é o suficiente para eu desconsiderar a presença dessa anemia megaloblástica. E eu também posso fazer a dosagem para o meu diagnóstico de alguns metabólitos, dentre eles o ácido metilmalônico. Então, pessoas que têm a deficiência dessa vitamina B12, elas possuem, na maioria dos casos, níveis plasmáticos de ácido metilmalônico mais elevados. Então, é como se fossem inversamente proporcionais. Enquanto eu tenho uma quantidade de vitamina B12 mais baixa, eu vou ter uma quantidade mais elevada do ácido metilmalônico. E essa quantidade vai estar de 3.500 a 2 milhões nanomol por litro. Então, todos esses dados aqui são importantes para chegar num diagnóstico mais preciso dessa anemia. O médico também pode investigar a causa dessa queda na quantidade de vitamina B12 e de ácido fólico, seja uma má nutrição do paciente, seja uma ausência de fator intrínseco
Então, é muito importante que isso seja investigado, não só chegar na conclusão que é a anemia megaloblástica, mas sim identificar qual é a causa, o que é que está causando essa ausência da vitamina B12. Então, você que é biomédico, você que é farmacêutico, principalmente, você que é um analista clínico, é muito importante que você saiba desses dados, que você tenha uma noção, porque nosso trabalho ele vai além de simplesmente colocar os resultados de um exame numa folha e entregar, transferir para o médico. Nosso trabalho também é o de auxiliar esse médico num diagnóstico mais preciso. E com isso, a gente contribui, tanto o farmacêutico, bioquímico, biomédico, médico, tudo isso contribui para um diagnóstico que é mais confiável e vai contribuir para um conforto melhor para o meu paciente. Então, é toda uma equipe multidisciplinar que vai estar lá auxiliando no diagnóstico do meu paciente, desde a coleta, o armazenamento das amostras, até a leitura dos exames, a transferência para o médico. Então, é importante que toda essa equipe esteja em sintonia e, no fim, tudo isso vai ser para o benefício do meu paciente, que é o nosso objetivo, é tratar o paciente da melhor forma e oferecer o melhor diagnóstico. Então, essas foram as minhas referências e finalizo aqui a minha apresentação.